No final de agosto, adolescentes, jovens e adultos participaram do primeiro congresso de plantadores de igrejas no estado de São Paulo. No meio dos envolvidos, um ex-morador de rua que compartilhou a sua história de superação. Este ano aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Plantadores de Igrejas no estado de São Paulo, o CIDES Brasil. O evento foi dividido em 2 edições e a primeira aconteceu no Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, reunindo cerca de 900 pessoas. A segunda edição do CIDES aconteceu nos dias 27 e 28 de agosto no Colégio Adventista de Vila Matilde, em São Paulo. O evento reuniu cerca de 1.000 pessoas e o foco desta edição na capital paulista foi no evangelismo urbano e nas maneiras de inaugurar igrejas para públicos segmentados. Entre tantos participantes estava o ex-morador de rua William Souza. Ele coordena o projeto Resgate Urbano Adventista em Diadema, São Paulo. Desde que o projeto começou, há 3 meses, mais de 1.000 refeições e 1.000 abraços foram distribuídos. Sobretudo, 12 pessoas saíram das ruas e puderam recomeçar a viver. Quando eu comecei a participar com eles, que a gente começamos a elaborar aí mesmo, eu vi que a minha vida era aquilo ali. Eu não consigo mais ficar um sábado sem dar um abraço nos meus amigos, sem conversar de Deus com eles, sem fazer oração. Então, para mim, a coisa mais importante não é estar no culto, dentro da igreja no sábado, mas sim estar na rua fazendo esse trabalho. Isso para mim é mais gratificante do que tudo. Assim como o Projeto Rua, muitos outros foram destacados no Congresso. Os participantes tiveram um vislumbre do que é o trabalho voluntário e missionário no estado e até mesmo no mundo. Adolescentes e jovens também demonstraram interesse em participar das ações da igreja. A gente pretende, na nossa igreja do Capão Redondo, ajudar nossos irmãos assim também, a aprender o que a gente está aprendendo aqui, ensinar as técnicas para ele, para fazermos evangelismos, plantar igrejas em locais assim isolados e assim pregar o evangelho e abreviar a volta de Cristo. O evento contou com palestrantes nacionais e internacionais, que contribuíram com esclarecimento sobre projetos sociais e evangelismo. Então, o objetivo desse programa é conscientizar os membros de que a missão de Deus não é apenas alcançar pessoas que sejam semelhantes a nós, mas pessoas que estão em todos os caminhos, em todos os tipos de ambientes. E ainda continuando no estado de São Paulo, agora uma notícia interessante de reconhecimento público. O presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o estado de São Paulo, o pastor Domingos Souza, foi escolhido para ser homenageado pela Câmara dos Vereadores de São Paulo. O motivo são as diversas ações que a igreja realiza na capital. Na capital paulista, a Câmara Municipal homenageou a Igreja Adventista do Sétimo Dia por meio do título de Cidadão Paulistano, dado ao presidente da igreja para o estado de São Paulo, pastor Domingos Souza. Eu não sou digno disso, mas tudo isso eu devo à nossa igreja. A igreja dá visibilidade para o seu povo e os seus líderes. Na realidade, eu estou aqui em nome da igreja. Na história, é a 3ª vez que um adventista é condecorado no município. Aqui todos são representados. Os que estão presentes e também os 240.000 adventistas no estado. Um adventista por quilômetro quadrado, espalhados pelos 2.000 templos. No plenário, administradores das instituições adventistas marcaram presença. E eu vejo isto um reconhecimento ao trabalho da igreja nas suas diferentes áreas, nas suas diferentes vertentes. Em seu discurso, o pastor Domingos testemunhou sobre a atuação dos adventistas em São Paulo e ainda reafirmou a natureza partidária da denominação. Somos uma organização apartidária, apolítica, cuja união de sua bandeira legítima plenamente é atuar e desafiar os seus membros a seguir e viver como Cristo serviu e agiu. E a cidade de Imperatriz, no Maranhão, foi sede de um encontro que reuniu motociclistas de todo o Brasil, inclusive adventistas. Agora vamos ver a ação evangelística que aconteceu durante o segundo Motoimp. Com o lema Fazer o que é preciso do jeito que eu gosto, o Ministério dos Motociclistas Adventistas, mais conhecidos como AMM, tem viajado pelo mundo, desbravado novos lugares, fazendo aquilo que é sua maior paixão, pregar o Evangelho.
E a paixão por motos e evangelismos tem motivado a participar de eventos regionais e nacionais, a fim de levar a palavra de Deus às pessoas que muitas vezes são rotuladas como improváveis. Entre os dias 9 e 11 de setembro, a cidade de Imperatriz, no Maranhão, sediou o 2º Motoimp, no estacionamento do maior shopping da região. E sua programação atraiu tanto apaixonados por moto quanto milhares de espectadores. Além de show de acrobacias e de rock, os motociclistas aproveitaram o momento para trocar experiências e até fazer negócios. No caso da MM, o foco é a evangelização. Com estande próprio, a MM de Imperatriz contou com a participação de integrantes do Motoclube de Belém e de Dom Eliseu, no Pará. Alguns viajaram cerca de 700 quilômetros, inclusive com filhos pré-adolescentes. Tudo isso para viver uma nova aventura e uma experiência espiritual. Tenho ando de moto há 35 anos, né? Nasci na igreja e nunca tinha tentado para esse tipo de trabalho. E quando eu vi a revista Adventista de agosto de 14, uma reportagem sobre 2 rodas, aí eu comecei a me interessar, né? E realmente é um trabalho que, de outra maneira, esse pessoal que é de clube de motociclistas é muito elitizado, poder aquisitivo alto, motos grandes, e de outra maneira, um pastor tradicional de paletó e gravata não ia atingir nunca. Então é uma maneira de a gente entrar nesse ambiente. Futuramente o resultado final só Deus vai saber, né? É muito gratificante obedecer ao chamado de Cristo, né? Que diz em São Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu acrescento, de moto. E as ações sociais que a Igreja Adventista vem desenvolvendo na região central da Bahia têm feito a diferença na vida de muitas pessoas e chamado a atenção dessas pessoas em Feira de Santana. A Bahia é conhecida como uma região de lindas praias e, na maior parte do tempo, bem quente. Mas em alguns períodos do ano, principalmente às noites, são muito frias. E quem mais sofre com essas mudanças são os moradores de rua. Cerca de 0,6% da população brasileira vive nessa situação. A maior parte é composta por homens entre 31 e 49 anos. Feira de Santana, uma das maiores cidades da Bahia, convive diariamente com essa realidade. Identificamos 608 pessoas em Feira de Santana que estavam em situação de rua. Pensando em ajudar essas pessoas, a equipe de funcionários da sede administrativa da Igreja Adventista em Feira de Santana constantemente auxilia essas pessoas. São alimentos, roupas e agasalhos para se aquecerem no frio. E o mais importante, o amor e a esperança. O Cosme, ex-dependente químico, viveu essa realidade. Por conta da dependência química, foi parar nas ruas. Levado para a Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos, o Provida, foi reabilitado e hoje, como voluntário, ajuda outros nessa jornada. Perdi minha esposa, perdi meus filhos. E eu já estava mesmo, então eu estava entre a vida e a morte. Se não fosse esse centro de recuperação aqui, eu não estaria vivo. Em reconhecimento às ações que a igreja vem desenvolvendo na cidade, o pastor Weber Thomas, presidente da igreja para a região central da Bahia, recebeu no último mês a outorga de cidadão feirense na Câmara Municipal. Como cidadão feirense, eu recebo o título, mas a homenagem vem pelo serviço que a igreja desempenha em Feira de Santana e no nosso território. Essa é uma demonstração de que uma atitude de amor pode trazer não apenas alegria, mas principalmente transformar vidas. Bom, segundo pesquisas, o hábito da leitura é algo que vem crescendo nos últimos anos. Isso é muito bom, né? Entre os brasileiros, principalmente. E na reportagem a seguir, nós vamos conhecer a história de um homem que reside no interior do Amazonas e que incentiva a leitura na comunidade ribeirinha. Quem vê o seu Joaquim levantando logo cedo para ter o seu momento de leitura, falando de forma tão eloquente e transmitindo tanto conhecimento, não imagina que ele praticamente não teve oportunidade para estudar. Com
conseguiu frequentar a escola apenas até o 3º ano do ensino fundamental, pois desde muito cedo começou a trabalhar com seu pai e as viagens de barco viraram a sua rotina. Ele conta que sempre foi uma pessoa muito curiosa e há cerca de uns 7 anos, após se tornar um fiel da Igreja Adventista, o seu gosto pela leitura aumentou ainda mais. E sua maior alegria é compartilhar tudo o que aprende. Aprendeu praticamente a ler ali com essas literaturas e elas se tornaram uma fonte de conhecimento que ele gostou muito e agora ele procura repartir essa mesma fonte de conhecimento com as outras pessoas da comunidade onde ele vive. Ele não gosta de nada para ele e ele faz só para ele gosta de repartir com todo mundo. Nem mesmo as diversas dificuldades o limitam de incentivar os seus amigos a aprimorarem o conhecimento através da leitura. Como aqui não passa correio, nós não temos correio, de 3 em 3 meses eu vou até Manacapuru e compro literatura para os amigos aqui da nossa comunidade. Dione é um amigo bem próximo de Joaquim e ele conta que conseguiu estudar até a 7ª série. Para o pescador, o seu amigo é uma inspiração. Mesmo com pouco estudo, o exemplo do Joaquim, ele nos incentivou mais. Então, aprendendo mais. Segundo a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, divulgada no 1º semestre deste ano, o país conta com 56% de leitores em sua população, 6% a mais do que a última realizada em 2011. E o livro mais lido entre os leitores entrevistados, com 42%, é este aqui, a Bíblia Sagrada. E este é o livro que tem ajudado Joaquim a cada dia a aperfeiçoar sua leitura. E ele entendeu que o conhecimento é algo que quanto mais se divide, mais se multiplica. E multiplica mesmo, né? Lindas imagens também. Agora, Leite, eu quero que você imagine algumas situações aqui comigo. Como seria jogar futebol com uma venda nos olhos? Ou então sacar a bola de vôlei sentado no chão? Ou ainda defender o gol sem enxergar nada? Ou fazer uma cesta sentado em uma cadeira de rodas? Muitas coisas difíceis, com certeza seria um desafio, Suzane. Para mim e para quem está em casa, tenho certeza também. Mas essas são algumas habilidades desenvolvidas por atletas deficientes físicos. E nesse clima de Paralimpíadas, os estudantes do UNASP Campus Hortolândia tiveram suas aulas de educação física alteradas por esportes adaptados. E agora a gente vai ver como eles se saíram. Há 5 anos, o UNASP Campus Hortolândia incluiu no currículo do ensino médio um conteúdo intitulado Esportes Adaptados, 5 modalidades para deficientes físicos: voleibol sentado, futebol de 5, basquete de cadeira de rodas e goalball. E em cada um, os alunos precisam compreender o funcionamento e também conhecer a origem do esporte, como o exemplo do goalball. Ele surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de reabilitar os soldados, assim como outros esportes também. Este ano, o projeto teve maior adesão dos alunos por causa dos Jogos Paralímpicos. E é nos esportes adaptados que os alunos aprendem a teoria, a prática, mas principalmente aprendem a se colocar no lugar do outro. Quando andando pela rua mesmo, a gente já percebe que vários lugares não tem muito suporte para cadeirante e às vezes ele tem que pedir ajuda para descer do meio-fio. Acho que as pessoas também querem assistir independente, né? Então, para ir no ônibus, para ir para um shopping, elas não querem ter que precisar sempre ter uma ajuda de uma pessoa. Depois dessa atividade, eu acho que agora eu vou começar principalmente a respeitar mais e valorizar mais as pessoas que praticam isso, porque a gente acha que, nossa, é mais fácil sentado, mas não é. Porque a gente não sabe o dia de amanhã e eu aprecio muitas pessoas que fazem esse esporte, que elas passam por cima do problema, começam a praticar o esporte, vivenciam lazer, vivenciam diversão. A gente tem às vezes algum preconceito, tem dó dessas pessoas, a gente não consegue entender que eles têm as limitações deles, mas eles são capazes de fazer coisas que muitas vezes tem que aguçar mais o sentido do que nós, porque nós utilizamos a visão, a audição, andamos, eles não, eles têm que desenvolver outra maneira para executar esportes ou atividades que são tão complexas ou mais do que nós fazemos. Hélio, que se formou no ano passado, conta como o esporte o ajudou no ensino médio. A gente se sente como se não tivesse nada, porque a gente está ali participando com todo mundo. Os professores também foram muito fantásticos, a gente pode falar assim,
porque eles sempre arrumavam um jeito para mim não ficar de fora, sempre para me participar, não importa o esporte que fosse. O vôlei, por exemplo, eu jogava com a cabeça e com o pé também. Eu aconselho muito as pessoas a insistirem até conseguir. Atualmente ele quer entrar na faculdade e segue confiante neste novo desafio. A gente tem esse receio das pessoas não te aceitarem bem, tudo, mas eu peço muito a Deus para que isso possa dar tudo certo na minha vida, igual deu quando eu entrei aqui e fiquei até o último ano, e confio muito nele que vai dar tudo certo. Iniciativa excepcional, né, Leite? Sensacional. Bom, e agora a gente tem um convite muito especial para você que é de Parauapebas, no Pará. É que neste final de semana, ou melhor, neste sábado, tem a caravana Novo Tempo por lá. Os cantores e apresentadores vão estar na Avenida E, em frente à antiga Câmara Municipal, em Cidade Nova, a partir das 6 horas da tarde. Então, se você é da região, se programe. Uma voz começou a pregar o evangelho pelas ondas sonoras do rádio. Anos depois, a mensagem de esperança era levada também através da televisão. Hoje, mais de 250 milhões de pessoas esperam a volta de Jesus, porque aprenderam na internet, na TV e na Rádio Novo Tempo. Por isso, reunimos os apresentadores que acompanham o seu dia e os cantores que tocam o seu coração, para estarem aí, pertinho de você, na sua cidade. Dia 17 de setembro, Caravana Novo Tempo. Não perca! E a reportagem completa, é claro, você acompanha no Revista na semana que vem. E o Revista Novo Tempo vai ficando por aqui, mas você pode ver de novo as reportagens de hoje no nosso blog novotempo.com/jornalismo. Entra lá e também deixa um recadinho pra gente. E você pode acessar as nossas redes sociais também, é claro, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. Tem ainda os sites noticias.adventistas.org, revistaadventista.com.br e news.adventist.org. É isso aí. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Lembre-se, semana que vem a gente tá de volta. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. Tchau.